certo? Então eu vou começar aqui com velocidade escalar média. E a velocidade escalar média, pessoal, nós sabemos que é a grandeza física que relaciona a variação do espaço percorrido no intervalo de tempo. Veja bem, isso daqui é a variação do espaço percorrido no intervalo de tempo. Velocidade escalar média. Pessoal, eu sempre faço essa confusão. Velocidade vetorial, velocidade escalar. Quando nós estamos falando aqui a velocidade escalar média, pessoal, nós estamos levando em consideração apenas seu caráter. Não estamos levando em consideração seu caráter vetorial. Nós estamos preocupados apenas com o valor numérico dessa grandeza, tá certo? Então, velocidade escalar, ó, já está dizendo escalar, eu estou preocupado aqui em trabalhar com o módulo da velocidade. Então, a variação do espaço pelo tempo. Professor, variação do espaço, até coloquei aí, chamar também de deslocamento escalar. Mas pode ser variação de posição, professor? Pode. Variação de posição, variação de espaço. Você que andou estudando aí já para o Enem, em diversos livros, você vai ver variação de espaço. Mas também em diversos livros tem dizendo a variação de espaço pode ser também chamada de variação de posição. Então, essa variação do espaço é o ΔS, S final menos S inicial. Esse S final e esse S inicial é chamado de espaço. Um chamado de espaço final, o outro chamado de espaço inicial. O S0 é chamado de espaço inicial. Professor, pode ser a posição final e a posição inicial? Sim. Ao longo da trajetória, e não importa a forma da trajetória, essa variação de espaço, variação de posição, é só você pegar a posição final menos a posição inicial. Só isso, tá certo, pessoal? Nada demais. Até aqui não é uma novidade para quem está estudando para o Enem já há algum tempo, ou para quem já começou aí já. Isso não é novidade para ninguém. Essas grandezas físicas aí, vocês conhecem logo lá no início do ano, né? No início do ano, quando você está estudando no primeiro ano, você já tem noção sobre isso daí. Aí teve a variação de espaço, pessoal, ou a variação de espaço, outra grandeza, distância percorrida, deslocamento, comprimento. A unidade dessa grandeza no sistema internacional é o metro, no sistema internacional. Aí temos aqui o intervalo de tempo, aqui embaixo, variação, velocidade escalar média, variação de espaço pelo intervalo de tempo, e esse intervalo de tempo é o ΔT, T final menos T inicial, esse é o tempo final e o outro é o tempo inicial. A unidade de tempo nós sabemos, é o segundo, né? Deixa eu afastar um pouco a minha imagem para esse lado aqui. Espera aí. Estamos aqui nessa parte de revisão. Então veja, no sistema internacional, a unidade de tempo é o segundo, ok? O segundo. E a unidade de velocidade no sistema internacional é o metro por segundo. Uma unidade muito utilizada é a unidade prática, que é o quilômetro por hora. Por esse motivo, pessoal, por essa unidade prática ser diferente aí da unidade do sistema internacional da velocidade, sistema internacional, metros por segundo. Uma unidade prática que você vê no velocímetro do seu carro, numa lombada eletrônica. Essas unidades que a gente vê no dia a dia, essas unidades práticas de velocidade, é o quilômetro por hora. Por esse motivo, nós precisamos fazer com muita frequência uma transformação de metros por segundo para quilômetro por hora ou de quilômetro por hora para metros por segundo. Constantemente no Enem, pessoal, você precisa fazer mudanças, transformações dessas unidades. Vocês vão ver com muita frequência. Você às vezes tem uma velocidade em metros por segundo e precisa transformar para quilômetros por hora ou o inverso. Se tiver em metros por segundo, quiser transformar para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Se for o contrário, divide aí por 3,6. Aí vem aqui uma coisa importantíssima. Eu vou até tirar minha imagem daqui. Professor, quando eu estou falando de velocidade escalar média durante uma viagem, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui, esse exemplo que eu vou citar. Imagine que eu esteja aqui na capital do Rio Grande do Norte, aqui em Natal, e queira ir ali na capital da Paraíba. Eu queira ali em João Pessoa, tá certo? Então, indo daqui de Natal para João Pessoa, professor, se eu parar no meio do caminho, por exemplo, se eu parar lá no Rei da Coxinha, quem não é da região não sabe o que é esse Rei da Coxinha, é um ponto lá de apoio. Se eu parar para tomar um café e comer uma coxinha, professor. Então vamos dizer que eu gastei 1 hora para chegar até, 45 minutos para chegar até o Rei da Coxinha. Parei e passei mais 30 minutos lá.
e depois seguir viagem. Esses 30 minutos que eu tive lá no Rei da Coxinha parado, entra aqui contabilizando no tempo da velocidade escalar média, entra esse tempo que eu permaneci parado. Se eu quiser calcular a velocidade escalar média durante essa viagem, eu vou contar o tempo que realmente eu estava me movimentando em relação à BR e vou contar também o tempo que eu passei lá tomando o meu cafezinho, comendo minha coxinha lá no Rei da Coxinha. Eu vou contar esses 30 minutos também? Sim, você vai contar também. Por isso que eu dei bem destaque a essa informação. E eu dou destaque a essa informação porque é costumeiro o aluno fazer essa confusão. Ah, o tempo que está parado não entra nessa conta não. Entra nessa conta sim, tá bom? Beleza, pessoal? Deixa eu ver se aqui tem alguma pergunta aqui da galera aqui. Deixa eu ver aqui. Me dê só um minuto. Beleza, beleza. Estão ouvindo? Beleza, vamos lá. Boa noite. Vai até 8h30. Show. César Brandt, estamos por aí, né? Beleza? Estamos por aí. Beleza, pessoal. Então eu já fiz o resumo aqui para resolver as questões. Só que eu quero resolver um exercício com vocês, que é esse aqui, antes de partir para as questões em si do Enem, tá certo? Ó, acompanha a leitura, isso aí. Esse exercício vocês não têm aí, então acompanha aí. Eu disponibilizei só aqui. Eu achei interessante, eu vou resolver essa questão com os meninos. Ó, imagine uma viagem feita entre duas cidades, distantes 300 quilômetros uma da outra, que o motorista tenha gasto 2 horas até um posto de combustível, no qual permaneceu parado 30 minutos, e mais 1h30 até o destino final. Determine a velocidade escalar média durante essa viagem. Olha aí que interessante. Determine a velocidade escalar média durante essa viagem. Vamos fazer uma ilustração aqui, pessoal, tá certo? Então, a ilustração vai ser essa daqui. Acredite que aqui é a trajetória. E esse carrinho aqui saiu, ele está dizendo, numa viagem, saiu da cidade 1 e foi até a cidade 2. Diz que aqui é a cidade 2. E nesse trajeto aqui, olha o que ele disse. Esse trajeto aqui é uma variação de espaço de 300 quilômetros. 300 quilômetros. Entre as duas cidades, né? O motorista, quando saiu aqui desse móvel durante a viagem, gastou aqui um intervalo de tempo até chegar a um posto de combustível. Ele diz aqui, ó, que o motorista tenha gasto 2 horas até um posto de combustível. Então, nesse primeiro intervalo de tempo aqui, chamado delta 1, ele gastou 2 horas. Ele chegou no posto e ficou lá parado, aí, 30 minutos. Então, um tempo 2, vamos chamar de 0,5 horas. E depois seguiu viagem. Então, até chegar aqui, ele gastou mais um intervalo de tempo aqui de 1h30. 1h30. Tranquilinho? Aí, então, veja. O tempo total, professor, quando eu for calcular a velocidade média, que é o que ele pergunta aí. Determine a velocidade escalar média. Ora, a velocidade escalar média é ΔS por ΔT. ΔS por ΔT. Professor, o ΔS ele deu logo de cara, 300 quilômetros. 300. E o ΔT? Aí é aquilo que eu lhe falei. O ΔT conta esse tempo que ficou parado? Sim, é o tempo total de duração da viagem. 2 horas, mais os 30 minutos, que é meia hora, mais 1h30. Então, totalizando um tempo aqui de quanto? De 4 horas. Tudo bem? Então, totalizando um tempo de 4 horas. Quando você fizer essas continhas aí você vai encontrar, professor, eu não gosto de fazer conta grande não, mas isso é uma conta pequena. Mas você pode diminuir? Pode, simplificando por 2. Aqui ficaria 150 por 2, aqui ficaria 2. 150 por 2, essa conta eu sei fazer, professor. Ótimo, então dá 75 km por hora. Seria a velocidade escalar média nessa situação.